Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Tudo bom, irmãos? Deus abençoe. Sextou. Mais do mesmo é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal e tem como propósito principal falar mais da mesma Escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Jesus. A única novidade que a gente busca aqui é novidade de vida. Mais do mesmo é sempre ao vivo, direcionado primeiramente aos irmãos da Igreja Reformada Luz para as Nações, mas a gente quer dizer que você que não congrega com a gente, chegou aqui, é muito bem-vindo para continuar conosco. E se quiser acompanhar o programa de segunda a sexta, às 18 horas e 2 minutos, no horário de Montreal, 20 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Para a gente se lembrar todos os dias do Salmo 18, versículo 2, que diz: O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Bom, quem assiste o programa ao vivo e está logado e participa do chat ganha um boa noite personalizado, né? O famoso bonsoir personalizado. E quem chega depois vai ganhar aquele abraço apertado no final do programa. Não vou esquecer de você, não. Então, antes da gente começar a trabalhar, deixa eu dar boa noite aqui para Patrícia, que chegou primeiro, nosso tio Bilinho, Fernando César Peçanha, Keila também está aqui com a gente. Boa noite, Keila. Tiago Peçanha, fala primo. Jimmy Mendes, sempre presente. E nosso presbítero José Cláudio cuidando do nosso chat. Então, que Deus abençoe vocês. Bonsoir, Elaine. Que Deus te abençoe, meu amor. Pronto. Então, vamos seguir aqui no chat. Eu estou mexendo no mouse de um computador e tentando mexer no outro. Não é tão tecnológico assim. Vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Deixa eu dar boa noite para a Nara antes de começar a trabalhar. Então, eu queria começar lendo o texto de hoje, que é o texto da semana, né? Nós estamos falando sobre essa construção, né? Essas bases do nosso cristianismo para que não construamos um castelo de areia. Então, eu queria começar ler o nosso texto hoje e ler ele na íntegra, né? Hoje, para a gente ter tudo em mente, na cabeça. Né? Boa noite, Juliana, que Deus te abençoe. Então, diz o texto lá de Lucas 14, a partir do verso 25, eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para que não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele contra 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavras duras, né? Um nível altíssimo de compromisso exigido aqui por nós, né? Então, exigido por Jesus para que sejamos seus discípulos. Né? Eu fiz uma diferença desde o começo da semana, falando entre ser o seguidor, só ir na multidão. A gente poderia dizer mais ou menos: eu acho o cristianismo uma boa ideia, vou até a igreja de vez em quando, tal, ou se tornar de fato um discípulo de Cristo. Lembrando que cristão quer dizer pequeno Cristo, né? Aquele que se assemelha a Cristo. Uma amostra de Cristo. Não? Então, diante desse altíssimo nível de compromisso exigido por Jesus, para deixarmos essa posição de seguidores e nos tornarmos discípulos, eu fiz algumas perguntas muito sérias ontem, pelo menos elas deveriam ter repercutido seriamente no seu coração, né? Foi esse o meu exercício pessoal também. E as perguntas foram: será que eu entrei numa furada quando resolvi ser cristão? Será que minha vida não estava mais fácil de outro jeito? Será que eu terei o dinheiro para terminar a construção? Né? Será que eu terei o capital emocional e espiritual para terminar essa construção? Será que esse plano vai dar certo na minha vida? Será que o inimigo, às vezes, é tão numeroso, né, que eu deveria nem ter entrado nessa guerra, já teria mandado logo um embaixador para dizer assim: desisto, então eu me rendo, não quero nem começar essa briga porque a chance de não dar certo é muito grande. Então, foram 3 perguntas que eu pedi para você responder intimamente, né? Não preciso saber das respostas, eu sei as minhas.
E a minha intenção de ontem e de hoje, muito simples. Eu queria lembrar a todos nós, né, como sempre digo, a palavra primeira é para mim, lembrar que o nosso compromisso ele é seríssimo, né? É o superlativo de sério, seríssimo. Então eu me pergunto, né, se eu me perguntei, né, enquanto fazia a mensagem, será que esses versos ainda me causam temor? Ou eu passei a achar que está no automático, né, porque eu estou tão acostumado com eles? Então eu procurei transmitir um pouco dessa ansiedade, né, digamos assim, desse temor, dessa pequena angústia, né, porque nos vemos diante de um desafio que talvez não conseguimos concluir, né? Então, porque todas as vezes que eu leio texto como esse texto que nós lemos agora, eu tenho medo. Sobretudo porque eu me conheço e sei quantas vezes já comecei a entrar num empreendimento que eu não tinha ali o capital para terminar. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando mesmo de estrutura psíquica para isso, né? Então, quantas vezes entrei na empolgação sem calcular os custos e quantas vergonhas eu já passei por causa disso. A gente vive vendo gente passando vergonha aí, né? À vista e no crédito e no débito, né? Porque começou uma caminhada, declarou ontem, falamos, por exemplo, demos um exemplo de alguns artistas gospels que às vezes entram nesse caminho e logo depois se desviam totalmente, né? Dando um péssimo testemunho. Mas muito mais sério, né, do que os meus exemplos ou dos artistas gospels, né? Eu preciso me lembrar de algo que eu vi uma vez, que gente melhor do que nós fez coisa muito pior do que nós, né? Então, homens melhores foram capazes de coisas piores, né? Se a gente se lembra aí do rei Davi, por exemplo, aquela situação é muito a situação em que ele, para ficar, né, com a mulher de outro homem, ele manda matar o homem, e a gente vê um grande pecado de um homem que era segundo o coração de Deus. Então, quando eu olho para a gente desse calibre, comparo com a minha vida, eu fico sempre muito assustado. Falei, pô, se deu ruim para eles, né? Imagina para mim, que sou bem pior do que eles. Eu estou lendo o segundo livro dos Reis, né? Tô quase no final do segundo livro dos Reis, nas minhas devocionais matinais. E se eu não soubesse do que eu vou dizer daqui a pouco, eu ficaria de fato apavorado com um texto como esse, como Jesus me chamando. Porque lá no livro de Reis e Crônicas, a gente vai vendo gente sendo levantada por Deus para governar o povo de Deus, e assim que o cara assume o trono, a primeira coisa que ele faz é estabelecer idolatria, tramar, trair, e manda matar, e quer poder, e não segue a vontade de Deus, ou segue parcialmente. Não, a gente fica vendo a natureza humana, e eu fico me achando nos textos ali o tempo todo, para pensar, nossa, é assim que eu penso também, né? E se Jesus não tivesse entrado na nossa vida, nós seríamos piores do que eles, possivelmente. Então, eu me lembro do próprio Pedro, né, fazendo um compromisso de vida e morte com Jesus ali, cheio de vontade, mas ele não calculou o empreendimento, né, e logo depois, a gente se lembra, né, antes que o galo cantasse 3 vezes, ele estava ali negando até que era seguidor. Não, nem andava com ele, nunca ouviu falar, né? Então, é assim que a gente é. E Paulo mesmo, Paulo, o grande apóstolo Paulo, se sentindo miserável porque tantas vezes dava vazão a, aos seus desejos carnais, né? Pelo menos lutava, né? O mal que ele não queria, ele fazia. Melhor dizendo, né, para ser mais bíblico, o mal que ele não queria, ele fazia, e o bem que ele deveria fazer, ele não fazia. Então ele se sentia miserável, né, por causa desse corpo mortal, né? Esse corpo carnal, por isso eu falei a questão da carne. Então, qual é a chance desse negócio dar certo para a gente ir para o final da nossa semana? Qual é a chance desse negócio dar certo se a gente é falho demais, né? Qual é a chance se talvez a gente não saiba nem qual é o custo total dessa torre, né? Se a gente não sabe qual é o preço total dessa construção, a gente entra nela como, né? A gente entra. Será que esse negócio vai dar certo? E aqui eu queria começar, ou pelo menos eu queria fechar a semana. Eu disse desde o começo que tinha uma boa notícia e tem, né? E eu vou começar logo com uma afirmação que é a melhor de todas, mas você não vai confiar só na minha palavra, mas eu quero dizer que para o verdadeiro discípulo, o único que existe é o verdadeiro. O resto é seguidor, é transeunte, é admirador, qualquer coisa. Mas o discípulo, aquele que é o verdadeiro discípulo, o único que existe, é garantido que vai dar certo. É garantido que nós chegaremos lá.
E se eu lembrar dos próprios exemplos aqui que nós citamos, né, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, né, depois sendo ali redimido por Jesus, né, tendo um encontro maravilhoso com Jesus, né, o próprio Davi, que pede perdão a Deus, a gente vai vendo que dá certo, sim, dá certo. Romanos 8, mas eu não quero que você fique só com a minha palavra, não. Eu queria listar algumas razões da minha segurança e são razões, são firmes fundamentos sobre os quais você pode construir a sua torre, porque isso será inabalável, né? Então, de tantos textos, eu tive dificuldade de selecionar os textos, acho que nem fiz a melhor seleção que eu podia ter feito, mas vão os textos aqui que pelo menos eu acho que você não pode deixar de saber. O primeiro deles está em Romanos 8, de 29 e 30, que nos diz o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, glorificou. Percebam que os verbos estão sendo trazidos, foram traduzidos todos no passado, como uma obra já realizada por Deus, né? Então, destrinchando rapidamente aqui esse versículo, a primeira coisa que eu queria lembrar é que Deus nos conheceu previamente, né? A gente já comentou sobre esse texto há tempo atrás, e a gente pode entender também que isso quer dizer que Deus nos amou previamente. Antes mesmo de termos nascido, Deus já nos amava, né? Então, Deus nos conheceu, o sentido do conhecimento não é só o sentido do saber, mas o sentido do se relacionar. Deus nos conheceu, nos trouxe a vida para que fôssemos semelhantes ao seu Filho. Foi isso que o texto disse, né? Para que fôssemos semelhantes a Jesus. Então, o propósito de Deus não é só nos salvar, mas nos transformar à imagem de Jesus. Não é só salvar o que a gente é, mas é nos aprimorar, né? Vamos ter o mesmo... eu já vou falar disso na glorificação, mas nós seremos... nosso status, né, será aprimorado, seremos da mesma espécie que Jesus, né, homem glorificado. Então esse é um propósito de Deus. Nosso destino não é apenas a glória eterna, mas também a semelhança ao Rei da Glória. Esse comentário quem faz é o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu não pude deixar de colocá-lo aqui na íntegra, né? Ele continua: Deus nos amou desde a eternidade. Essa parte é minha. Deus nos amou desde a eternidade, irmãos, e nos trouxe a vida para que o conhecêssemos em vida. O amor de Deus não foi gerado por possíveis virtudes ou méritos que ele viu em nós. O amor de Deus é amor, e o amor de Deus, na sua decisão, no Conselho Santo da Trindade, ele decidiu nos amar, ele decidiu nos trazer a vida, e ele decidiu cumprir o seu plano eterno em nós, que é nos tornar a semelhança do seu Filho. O segundo aspecto que o texto de Paulo nos trouxe é que Deus nos predestinou para que o plano, ele nos predestinou para que o plano de nos tornar a imagem do Filho de Deus fosse cumprido. Então ele nos destina a andar naquele caminho de glória que ele já predestinou para nós. Ele nos criou já nos predestinando para que fôssemos seguindo nesse caminho. Então, será que o plano vai dar certo? Olha, como já estou destinado a dar certo, pela uma vontade de Deus, se eu sou discípulo, é claro que vai dar certo. Ele já me predestinou, isso quer dizer que o caminho já está pronto. Ou seja, não estamos dependendo da sorte, não estamos dependendo do destino, não estamos dependendo do acaso, não estamos dependendo da nossa força psíquica, não estamos dependendo da nossa capacidade de análise, nós estamos dependendo do propósito de Deus que vai se cumprindo e se revelando em nós na medida em que caminhamos nessa vida. Então, na palavra de Deus é que nós colocamos a nossa motivação e o nosso consolo também. A palavra de Deus diz que Deus nos predestinou para essa vida gloriosa no Filho, né, para sermos a semelhança do Filho, sermos irmãos de Jesus. Então, ele nos ama eternamente, nos conheceu previamente, nos predestina e nos chama. O chamado de Deus é a concretização histórica da predestinação eterna. A invencibilidade do propósito de Deus é a garantia absoluta de que aqueles que ele chamou não deixarão de alcançar a glória futura.
pois o que foi forjado na bigorna da graça de Deus não pode ser quebrado pela vontade da criatura. Claro que essas palavras maravilhosas não poderiam ser de outro, senão o nosso querido HDL, né, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu não pude resistir, coloquei na íntegra aqui o que ele escreveu. O texto de João 8,47 nos diz aqui, em resumo, que quem é de Deus ouve as suas palavras. Esse chamamento é um chamamento interno. Essa chamada de Deus é aquilo que nos transforma. A gente ouve a chamada de Deus, a gente se arrepende dos nossos pecados por uma ação do Espírito Santo, a gente é regenerado porque o Espírito Santo nos tira da morte para a vida e nos é dado o dom da fé. Então nós passamos a crer nessa verdade. Então, quando cremos na verdade, a nossa vida passa a ser fundamentada não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Essa é a fé revelada, que é a fé da salvação, né? Que é dom de Deus para que ninguém se glorie com ela. João 6, 37 e 39 ainda diz: todo aquele que o Pai me dá, olha que ato maravilhoso do Pai que nos amou antecipadamente, nos dando para o Filho. E é Jesus dizendo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não tem hipótese aqui, é garantido, né? E o que vem a mim, eu não de modo nenhum vou lançá-lo fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, Jesus dizendo, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou, que é Deus Pai, é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, você que foi ensinado a vida inteira sobre perder a salvação, cuidado, porque você pode estar negando diretamente estas palavras de Jesus, garantindo que aquele que o Pai deu a ele vai perseverar até o fim e será, e o propósito de Deus será cumprido. Não somos uma força, a nossa liberdade não é uma força maior do que o propósito de Deus. Lembre-se disso todas as vezes que você começar a ficar confuso. Quem é que manda nesse reino aqui? Sou eu ou é Deus? E aqui Jesus diz que vai nos ressuscitar no último dia. Por penúltimo, diz também que ele nos justificou. E toda essa construção, esse nosso castelo, só será possível durante a nossa vida porque Jesus, o próprio Senhor Jesus, morreu no nosso lugar. Tínhamos uma dívida que não seria possível ser paga. Não tínhamos força para fazer o que fazemos. Era impossível que cumpríssemos a lei, os 10 mandamentos, mais os 603 mandamentos. Era impossível que cumpríssemos a lei, mas Deus só se relaciona com filhos obedientes. Então, como ele fez isso? Olha, Jesus, quando morreu pelos nossos pecados, que chamamos de expiação, ele pagou o preço do nosso resgate, mas durante a sua vida ele também obedeceu em nosso lugar. Então, quando olhamos para Cristo e vemos que ele é o nosso substituto na morte, também estamos considerando que ele é o nosso substituto na obediência da lei de Deus. Então, Jesus cumpre a lei no nosso lugar. E por isso, quando cremos nele, Deus Pai olha para nós e pega a justiça e a obediência de Cristo e nos imputa essa justiça. Não conseguimos, mas ele falou assim: você crê que Jesus é o seu substituto? Então eu te dou os benefícios que ele tem. Olha, você agora, para mim, é obediente e você é justo. Então nós somos declarados justos a partir da obra de Cristo. Isso é ser justificado. Então, se ele nos justificou, não há mais dívida, a promissória foi rasgada. Agora somos considerados justos, não há mais um problema legal para ser resolvido diante do Pai, porque a obra do Filho é perfeita. E se ela é perfeita, ela é eterna. Ela é eterna e você não precisa mais ter medo disso. Por último, claro, como isso tudo era um plano que, bem arquitetado por Deus, está se cumprindo, nós seremos glorificados. E é claro que, como esse plano é perfeito, Deus vai nos ressuscitar no último dia, como Jesus garantiu, e ainda com o mesmo tipo de corpo que Jesus tem. E mais do que isso, uma vida agora sem pecado, livres finalmente do pecado. Né? Nunca mais precisaremos lembrar disso, ou pelo menos conviver com o pecado na nossa carne, porque teremos outro tipo de carne, um corpo glorificado. Então, tudo isso só é possível porque era um plano de Deus. Então, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir calcular? Eu quero dizer, irmão, você nunca, eu pelo menos, a gente nunca vai conseguir calcular o investimento que é seguir neste reino, se tornar discípulo de Cristo. Mas a cada dia você vai sentir a cada dia você vai ter um novo desafio e você sabe que opções você deve fazer para que a obra de Deus se cumpra.
para que o plano eterno de Deus vá se revelando na sua própria vida. Mas aí você pode pensar, se está tudo pronto, eu não preciso fazer mais nada, então é só voltar à minha vida antiga. Não foi nada disso que Jesus falou. Jesus está dizendo que a gente precisa amá-lo em primeiro lugar, né? Então, se você pensou assim, então eu não preciso fazer mais nada, errou feio, né? E a nossa parte vai ser desenvolver a nossa salvação. Então, isso é o que a gente chama de santificação. Jesus fez toda a parte legal, mas a parte moral a gente vai ter que viver cada dia aqui para se tornar igual a Cristo. Então, a gente vai buscar, nesse processo de santificação, que é uma cooperação entre o Espírito Santo e a gente vai ter que fazer decisões, que aí tem a ver com esse texto, decisões sérias diante de um Deus sério, né? A gente vai passar a crer e viver como um discípulo. A nossa prática de vida vai ser a de um discípulo, viver como Jesus viveu. Mas isso tudo só vai ser possível porque Jesus garantiu o caminho para nós. Então a boa notícia é que ela começa com a má notícia. Olha, o compromisso é grande demais, eu não sei se eu consigo, eu não quero ser inconsequente. Eu quero calcular, mas eu não consigo nem calcular o tamanho desse compromisso. Olha Pedro, né? O exemplo de Pedro lá, cheio de vontade, mas porque Jesus pavimentou esse caminho, né? Como diz uma música do pastor Josué Rodrigues, o estreito caminho de Jesus o tornou largo o suficiente para que nós passássemos, né? Então, tudo isso só é possível porque Jesus garantiu esse caminho. Porque está tudo pronto e consumado, foi o que Jesus disse, basta que nós ouçamos as palavras de Jesus e as coloquemos em prática, para que não caiamos naquele problema de sermos semelhantes ao homem que edificou sobre a areia, provando que nunca deixou de ser um mero seguidor e nunca quis o compromisso de ser um discípulo. Então nós construímos sobre a rocha que é Cristo. E o nosso texto todo termina com uma última fala de Jesus ali. E eu vou me lembrar do pastor Cleidemir, que sempre terminava o programa dizendo: você é a luz, lembra-se disso? Outro dia o Bilinho estava lembrando. Então, você é a luz, meu irmão, mas você é sal também, minha irmã. Então lembre-se disso, luz e sal. E o texto de Jesus termina dizendo: o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-no fora. Como esse plano é eterno, nós que somos afetados por essa palavra e fomos chamados por Deus, não seremos esse tipo de sal. Mas cabe a nós, todos os dias, nos esforçarmos, sem tentar a Deus, para que o plano dele se cumpra e que Cristo vá nascendo em nós, dia após dia, até que seja dia perfeito, até que a nossa glorificação venha. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então leve a sério essa mensagem, ouça e coloque a sua casa firmada na rocha, construa um castelo de verdade. Amém? E assim a gente chega ao final de mais um programa, naquilo que eu acertei. Eu espero que tenha sido uma boa viagem, antes de eu falar meu jargão aqui, mas eu espero que tenha sido uma boa viagem, que você tenha se sentido confrontado pela palavra de Deus. Então, nesse sentido, naquilo que eu acertei, glória a Deus, glória a Deus. E naquilo que eu errei, foi erro mesmo, a glória é minha. E semana que vem, se o Senhor permitir, a gente tem mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo, a quem nós devemos a nossa existência e a quem rendemos glória. Você que chegou até aqui, como eu já avancei bastante no tempo, eu não vou poder ler o chat aqui no final, mas você que chegou até aqui, eu não falei seu nome, assim, por favor, sinta-se muito cumprimentado, tenho certeza que o José Cláudio já cuidou aqui pra gente, né? Eu posso ver aqui o Donald Soares, o Jorge Luiz, isso, que chegaram depois aqui, então que Deus abençoe vocês, acabei lendo os nomes, eram poucos, e que amanhã, semana que vem, a gente possa se encontrar de novo para mais do mesmo. Né? Que Deus te abençoe, um bom final de semana, à bientôt, à la prochaine, au revoir, até mais, paz, irmãos, tchau.